E aí, galera, tudo na tag? Eu sou o Guilherme e nós vamos seguir agora falando um pouco sobre servidores e hospedagem de sites, tá? Quando você desenvolve um site, ele não está acessível para todos. Para que qualquer um consiga acessar o seu site, seja de onde for, de um aparelho celular, de um computador ou até mesmo de uma televisão, tá? A gente precisa colocar esse site num lugar que todos tenham acesso, beleza? Então hoje nós vamos ver um pouquinho dessa parte relacionada à disponibilidade do seu site para que todos consigam acessá-lo e como funciona esse esquema por trás aí, beleza? Bom, primeiro, o que que são servidores, né? É bem comum você ouvir essa palavra e às vezes a explicação que você obtém quando você procura o que é um servidor é algo bastante abstrato. É algo que talvez você olhe e fala, tá, eu tenho uma definição, mas eu ainda não entendi o que que é. Bom, galera, servidores nada mais são do que computadores, tá? São computadores que, por sua vez, vão estar fazendo alguma coisa ali para quem pediu, tá? Como assim? É importante lembrar que um servidor ele vai ser dedicado a realizar um serviço, tá? Obviamente, ele pode executar mais de um serviço, mas um servidor ele vai fazer alguma coisa que alguém pediu, tá? É por isso que ele chama servidor, porque ele vai fornecer, ele vai servir um serviço para alguém que solicitou. Quando a gente fala de servidores, é bem importante você entender que isso daqui são servidores, tá? O que que você percebe aqui? Que são computadores um pouco diferenciados, né? Que estão até dentro de um lugarzinho aqui específico para eles, né? Por quê? Esses computadores, galera, diferente do nosso, eles não possuem monitor, eles não possuem teclado, eles não possuem essas coisas, porque esses computadores, o objetivo deles não é para uso pessoal. O que eu quero dizer com isso é que não é para uma pessoa utilizar ele diretamente, assim como a gente utiliza o nosso notebook, os nossos desktops, né? Essa galera aí é para a gente acessar daqui onde a gente está da nossa casa ou de qualquer outro lugar e pedir para ele, eu quero fazer determinada coisa. Esse cara, por ele ser um computador diferenciado, por ele ser um computador muitas vezes com grande capacidade de processamento, com grande capacidade de armazenamento, ele vai ser dedicado e ideal a executar algumas tarefas que a gente não conseguiria fazer no nosso computador normal, ok? Então, só finalizando novamente esse termo. Servidores são computadores, tá? São computadores que são um pouquinho diferentes, né? Porque eles não possuem as questões dessa parte de interação com a pessoa, né? Ele não possui monitor, ele não possui teclado, ele não possui mouse, porque o objetivo deles não é que alguém utilize eles, tá? De forma pessoal, assim como a gente utiliza o nosso notebook, o nosso desktop, tá? O objetivo deles é que a gente acesse eles através da internet e obtenha e realize algum serviço, solicite ele fornecer algum serviço para a gente que a gente não conseguiria no nosso computador porque ele é fraquinho, tá? Ele é um computador fraquinho comparado a esses caras aí. Então, quando a gente for falar de servidores, é bem importante a gente entender também uma arquitetura, tá? O que que é uma arquitetura? É um jeito que a gente organiza as coisas. A gente vai ter o nosso computador que a gente vai chamar de client, tá? Então, o client é o cara que vai pedir alguma coisa para o servidor, tá? São a gente, tá? Então, a gente também tem os servidores, que são esses computadores meio diferenciados, que por sua vez são dedicados a fazer coisas que o nosso computador não conseguiria, tá? E a gente vai acessar eles sem a gente perceber, a gente faz isso hoje em dia, tá? Mas a todo momento você está acessando diversos servidores, ou seja, você está pedindo para que esses computadores façam determinadas coisas que o seu computador não, ou o celular não conseguiria fazer, ok? Isso é bastante interessante porque quando você pede alguma coisa para o servidor, você está se enquadrando nessa categoria aqui, nessa arquitetura, client-server, ou no português, cliente-servidor, tá? Lembrando novamente, a gente pede a todo momento algo para um computador gigantesco que tem uma memória grande, que tem um poder de processamento grande, porque a gente não conseguiria fazer no nosso dispositivo local. Então, a gente pede para ele fazer e ele devolve para a gente, tá? Mas a gente não percebe que está fazendo isso, tá? Mas a todo momento você está fazendo isso. Bom, é importante você entender
quando a gente vai mexer com essa parte de servidores e hospedagem de site, que existe um termo chamado domínio. O que que são esses domínios? Bom, domínio, galera, nada mais é do que um nomezinho que você dá para o seu site para você conseguir encontrar ele lá no servidor. Você precisa de uma coisa que identifica, tá, o seu site lá dentro, porque são muitas coisas lá dentro, tá? Tipo, é um servidor, ele armazena sites de um monte de pessoas ao mesmo tempo, tá? Então, para conseguir achar o seu, você precisa dar um nome para ele e esse nome segue um padrão, tá? É um padrão que foi feito para que todos os sites fossem achados, tá? Lá nos servidores, ou seja, nesses computadores grandões aí que estão espalhados pelo mundo, tá? Uma curiosidade é quem que faz esses computadores. São empresas, tá? Que decidiram simplesmente criar computadores poderosos que para armazenar sites, para armazenar coisas e processar coisas, e depois cobrar de você, tá? Para você estar tendo acesso a essa galera. O problema é que muitas vezes você tem acesso a ele sem conhecer, né? Sem saber que está fazendo isso. Mas entenda que quando você acessa qualquer coisa no seu computador, através do navegador, como por exemplo o YouTube ou alguma rede social, você está pedindo para um servidor o site dessa rede social, o site do YouTube, para ele estar devolvendo para você esse arquivo e exibindo na sua tela. Tá? Então você está se comunicando com o servidor, ou seja, você está sendo o cliente e realizando a solicitação de um serviço para o servidor, que é o site, tá? Mas para você conseguir acessar esse site, o que que você fornece para ele? Você fala qual é o endereço, tá? Então, você fala youtube.com.br, tá? Ou a rede social que você quer.com.br, tá? Por exemplo, tá? E isso se aplica ao seu site também, tá? Então, quando você for dar um nome para o seu site, ele vai seguir esse padrão. Ele vai ter aqui no início um nomezinho, que você vai escolher, geralmente é o mesmo nome da marca, tá? É o mesmo nome da sua empresa, enfim. Por exemplo, no caso do YouTube, youtube.com.br, tá? Mas aqui você pode colocar o que você quiser. Em seguida, vem o ponto, certo? E essas duas nomenclaturas aqui, ó. A gente vai chamar isso aqui de domínio de topo, tá? O porquê que esses caras é importante eu dar uma olhadinha. Porque esses caras são fixos, não é você que vai inventar, tá? Você vai procurar numa tabelinha o que melhor se enquadra com você. O ponto .com significa comercial, ou seja, algo que envolve dinheiro, tá? O ponto .gov envolve algo relacionado ao governo, tá? O ponto .edu envolve algo relacionado a alguma instituição de faculdade ou de ensino. E assim por diante, tá? O ponto .blog tem a ver com postagem contínua, né, de conteúdo. E o ponto .br, que vem depois, indica o lugar que você mora, tá? No caso, o Brasil, tá? Se você não põe o BR, ele vai ser genérico, tá? Mas se você quer um site na qual tenha grande poder de influência aqui no Brasil, você vai para o ponto .br. Se não você quer que tenha nos Estados Unidos, você vai para outro, assim por diante, entendeu? Então, esses dois caras aqui, você analisa a sua situação e define qual melhor vai ser a sua situação para colocar aqui. Beleza? E, detalhe, quem mantém esses nomes, quem mantém registrado esses nomes de fato, é o que a gente chama de registro BR, tá? É um órgão que vai ali gerenciar todos os nomes de sites que já foram usados. É importante a gente também falar, agora que a gente entendeu o que é um servidor, dos servidores web, tá? Esse termo, galera, ele confunde muito, porque a galera pensa que um servidor web é um computador que te devolve sites ou que você acessa os sites. Não. Um servidor web, galera, ele é um programa de computador, tá? E o que acontece? Ele vai ficar esperando alguém pedir alguma coisa para ele, certo? Para ele executar alguma coisa. Como assim? Você concorda que um computador, ele, por padrão, ele não fica. Como que ele sabe que alguém pediu alguma coisa para ele? No caso do site. Como que ele sabe que alguém pediu um site para ele? Por exemplo, alguém foi lá no Google, no Chrome e digitou www.youtube.com.br. Aí o que aconteceu nesse processo na hora que você deu enter? Seguinte, o seu computador enviou
para um computador que está espalhado pelo mundo, que a gente nem sabe a localização, certo? Que por sua vez está armazenado no site do YouTube, tá? Então tem um monte de arquivos lá do site do YouTube, nesse computador gigantesco aí que está espalhado pelo mundo, e você conseguiu acessar esse computador só digitando esse endereço, que é o domínio que a gente viu, tá? O problema é, mas como que ele conseguiu identificar que você pediu um site para ele? Ele é um computador, tipo, mas como que ele sabe que alguém manda alguma coisa para ele? Porque tem alguém ouvindo, tá? Tem alguém esperando ali, só alguém pedir um site. E esse cara é o que a gente vai chamar de servidor web, tá? O servidor web é o cara que vai ficar esperando você pedir um site. Na hora que você pedir um site, ele vai te devolver, caso ache, tá? Senão, ele vai falar que a página não existe, tá? Aí já vê mais pra frente que o servidor web ele vai ser necessário quando você for usar alguma linguagem de programação, como por exemplo o PHP ou Python, tá? Mas esquece isso por enquanto, tá? Só entenda que quem vai ficar ouvindo ali, esperando você pedir um site, lá nesse computador gigantesco que a gente chama de servidor, que está em outro lugar do mundo, é um servidor web, tá? Eu não sei, poderia dar outro nome, né? Mas deram o nome de servidor web para um programa de computador, tá? Então existem dois, tá? Que é o que a gente vai chamar de Apache e Nginx, tá? O Apache, galera, domina o mercado, tá? A maioria das pessoas usa o Apache. O Nginx você vai usar para quando você tem um grande tráfego, tá? Quando você tem muitos pedidos ao mesmo tempo. O Apache às vezes fica doidão e não consegue atender um monte de pessoa pedindo ao mesmo tempo, tá? Se uma pessoa pedir um site, beleza, ele está ouvindo. A outra pessoa vai e pede ao mesmo tempo. Eita, agora tem dois, entendeu? O Apache tem um probleminha nessa parte aí, enquanto o Nginx ele lida melhor com essa parte aí. Então, cada um tem sua vantagem e desvantagem. E agora chegamos no nosso principal tópico, a hospedagem. O que que é a hospedagem, né? Simples. A hospedagem é você pegar o seu site, que é um monte de arquivos, e colocar em um desses computadores que está espalhado pelo mundo para qualquer um conseguir acessar. Simples, tá? Então você vai hospedar o seu site. O que é isso? Você vai colocar o seu site em um desses computadores gigantescos que alguma empresa criou, que por sua vez está conectado na internet. Ou seja, qualquer um que for lá no navegador e digitar o domínio do seu site, vai conseguir achar ele, tá? Vamos então todo o processo para finalizar. O que acontece é que a gente tem você, né, que é o nosso cliente, tá? Quando você desenvolve um site, ele está aqui no seu computador, ó, o seu site. Só que o seu computador, ninguém tem acesso a ele, tá? Se tiver, você está com problemas de segurança, né? Você corre o risco de alguém roubar os seus arquivos. Mas ninguém vai conseguir acessar o seu computador para ver o site que você criou. Então, o que que você precisa fazer? Você precisa pegar esse site seu e colocar em um computador que foi feito justamente para que todos acessem e consiga ver o seu site, entendeu? Só que para você colocar nesse computador, você precisa pagar, porque quem montou esse computador com essa estrutura foi uma empresa que teve custo para isso, entendeu? Então, para você colocar esse seu site no servidor, você vai pagar para alguém, tá? A galera que fez servidores para colocar sites dessa forma, a gente vai chamar de serviços de hospedagem, tá? Tem alguns famosos aí que vale a pena vocês estarem procurando, tá? É só pesquisarem serviços de hospedagem que vocês vão achar em conta aí. Um computador gigantesco chamado servidor, espalhado pelo mundo para você colocar o site para que todos tenham acesso, tá? Então é por isso que a gente paga algo, ou você cria um, né? Se você tiver dinheiro para isso, um servidor que é um computador dedicado a todos acessarem e obterem o seu site. Mas como que todos conseguem acessar ele? Como que o computador sabe que alguém pediu um site? Porque ali no servidor tem um programinha só esperando aqui, ó. Ele fica aqui ouvindo, ó. Ele fica aqui esperando, esperando. Aí alguém pediu, ele pega e fala, ó, alguém pediu um site. Aí, ó, se alguém digitou, por exemplo, youtube.com.br, certo? O que que ele vai fazer? Ele vai pegar esse domínio, tá, que a pessoa digitou e vai procurar se tem algum site com esse domínio, tá? Se tiver, ele vai pegar e vai devolver para a pessoa que pediu, tá? Então, é assim que funciona. E esse cara que está ouvindo a gente chama de servidor web, tá? Ele não é um computador, ele é um programa de computador, tá? Ele é um programinha. Então, temos o servidor, que é onde fica o site, no nosso caso aqui, e temos o servidor web, que é o que vai ficar ouvindo os pedidos, tá? Beleza? Então, para você hospedar o site,
Ou seja, deixar fazer com que todos consigam ver o seu site, ou você paga um servidor que foi construído, ou você cria o seu, beleza? Então, essa foi a videoaula de hoje, galera. Qualquer dúvida, entre em contato através do WhatsApp do canal e não esqueça de se inscrever e deixar o like para ajudar. Muito obrigado, galera. Tchau, tchau.